Graça e paz, irmãos. Que Deus fale com a gente e revele a palavra dele ao nosso coração, em nome de Jesus. Durante este mês, em vários lugares do mundo, muitos estão vivendo a euforia natalina, mas sem compreender o verdadeiro significado do Natal, do nascimento de Cristo. Eu também não sei muita coisa, mas eu sei que Jesus Cristo nasceu, e sei também que o seu nascimento para mim é importante e diz respeito a mim muito particularmente. Nesta manhã eu apenas gostaria de ver alguns aspectos acerca do nascimento de Jesus Cristo que diz respeito a mim, aos irmãos, de maneira muito particular, na experiência de cada um. Mas antes, gostaria de pensar algumas coisas sobre o Natal. Por séculos, cristãos têm celebrado o nascimento de Jesus Cristo no dia 25 de dezembro. Por várias razões que não vamos ver agora, não tenho tempo agora para expor para os irmãos, é improvável que Jesus Cristo tenha nascido nessa data. O dia 25 de dezembro não é o dia em que Jesus Cristo nasceu, mas o dia em que os pagãos comemoravam, celebravam o nascimento do Sol, do Deus Sol. Com a oficialização do cristianismo a partir do imperador Constantino, esses pagãos se converteram, não foram convertidos pelo Senhor, se converteram ao cristianismo, trazendo consigo suas práticas pagãs que foram cristianizadas. Assim, o nascimento do Deus Sol foi mudado para o nascimento do Filho de Deus, Jesus Cristo. Alguns estudiosos apontam o ano 325, não se sabe bem, não se sabe qual foi o ano exato. Alguns apontam o ano 325 como o primeiro em que foi comemorado no cristianismo o nascimento de Jesus Cristo. Irmãos, toda coisa que existe no universo, toda coisa maligna é contra Cristo, é a obra do anticristo e Satanás está por trás. É verdade que há uma data no calendário, não sei qual data é, eu sei que Jesus nasceu, de fato nasceu o Salvador. Mas essa coisa de 25 de dezembro, de Papai Noel, presentes, ceias, ceias regadas a comida, muita comida, bebida, árvores enfeitadas, luzes
nada disso tem sentido com a chegada de Deus encarnado. Nada disso. O Deus encarnado não é rubro. O vermelho da roupa desse velhote bonachão, enganador de crianças, vermelha, né? Foi só no final do século XIX que vestiram esse velhote ridículo de vermelho, é a cor das bandeiras, brasões e símbolos do iluminismo humanista, e tem toda uma coisa contra Cristo de maneira bem forte, né? É a cor de Edom. Depois você vai procurar na palavra de Deus quem é Edom, né? E se você não conseguir descobrir, só me chame e a gente estuda junto esta questão. Deus não tem nada fora de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o evento de Deus na terra, e o meu foco é exatamente neste evento de Deus na terra, que é Jesus Cristo, a manifestação total de Deus. Toda a manifestação de Deus neste mundo está concentrada em Jesus Cristo. Jesus é o tudo de Deus para o meu nada. Ele é o tudo de Deus para o meu nada. Fora de Jesus Cristo, Deus não tem nada para ninguém. Tudo que Deus tinha para oferecer a nós, Ele ofereceu. E o que Deus ofereceu é a pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Nele temos tudo, né? A primeira coisa que eu queria destacar com os irmãos sobre o nascimento de Jesus Cristo é o seguinte: o nascimento de Jesus Cristo era um projeto de Deus, um projeto de Deus. Mateus capítulo 1, versículo 22 e 23. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aqui a ênfase está colocada não em datas e nem em comemorações, mas no cumprimento do que foi dito pelo Senhor. Você viu o texto. O nascimento de Cristo, irmãos, não foi um acaso. Nenhum nascimento é um acaso, muito menos o nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo não foi um mero fato histórico, não foi um fato histórico casual. Jesus é uma profecia de Deus. Você viu o texto, que ele nasceu para se cumprir a palavra de Deus, para se cumprir o que o Senhor havia dito, né? Por que que Jesus nasceu? Por que que ele nasceu
Jesus veio a este mundo por causa da palavra de Deus. Por que ele veio a este mundo? Vamos procurar responder essa pergunta hoje. Por que ele veio? Por que ele nasceu? E ele mesmo, o próprio Jesus, porque ele é Deus, a palavra é dele, a palavra, então ele mesmo vai responder pela sua palavra estas perguntas que estamos levantando. E Jesus nasceu com a finalidade de nos libertar do pecado. É muito importante. Vamos começar por aqui. Por que ele veio? Por que ele nasceu? A gente viu que Jesus Cristo é uma profecia. Ele não nasceu por acaso. Ele é o cumprimento da palavra de Deus. Ele nasceu no ano certo, no dia certo, no tempo certo. E ele veio para libertar o homem do pecado. Quando você pensar em Natal, em nascimento de Cristo, você precisa entender que ele veio, ele nasceu para fazer uma obra, a obra de salvar o ser humano do pecado. Mateus capítulo 1, versículo 21. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E ela, estou lendo aqui em uma outra versão, e ela terá um filho que será chamado Jesus Salvador, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Eu gostaria que você lesse novamente o versículo 21 e o 22. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz. Você vê que no versículo 21 está mostrando a finalidade, o motivo pelo qual Jesus nasceu. E no versículo 22 diz que tudo isto se cumpriu. E na versão que eu anotei aqui, que eu vou ler também, diz assim: e isto dará cumprimento à mensagem de Deus pelos seus profetas. Cumprimento de quê? Aqui diz que isto, o nascimento de Jesus, dará cumprimento à mensagem de Deus que foi anunciada pelos profetas. Cumprimento de quê, irmãos? Cumprimento ao nascimento de Jesus Cristo e a razão pela qual ele veio. O cumprimento do versículo 22 diz respeito ao nascimento dele e a razão pela qual ele nasceu neste mundo. E qual foi a razão? Por que ele nasceu? A razão diz aí que foi para salvar o seu povo dos seus pecados. Ele nasceu para salvar você do pecado. Ele nasceu para me salvar do pecado, irmãos. Foi para isto que ele nasceu. E isto foi cumprido, tanto o seu nascimento como a salvação do pecado na vida daqueles que creem. Se você não é um liberto, se você não está liberto do pecado, a sua festa é falsa.
Hein? Se você ainda vive no pecado, você está celebrando o quê? Deus Sol? O bonachão? É preciso atentar para o que a palavra do Senhor diz aqui. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Eu digo para os irmãos que o Natal verdadeiro, o nascimento de Cristo, aponta para a cruz do Calvário, aponta para a libertação real, e essa libertação real existe. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Nessa frase, 3 verdades incontestáveis. A primeira: todos os pecadores estão perdidos, qualquer que seja a sua doutrina, raça ou posição social. Viu? Todos os pecadores. Porque se ele veio salvar do pecado, quem está no pecado, perdido está. Segunda coisa, é somente Jesus que salva. Oração não salva, obra não salva. A mãe, que também foi mencionada, a virgem do texto, aqui no capítulo 1 de Mateus, não salva. Somente Ele é radical assim. Só Ele. Terceira coisa, Jesus salva dos pecados, nunca nos pecados. Você viu, você escutou o texto, o versículo 21. Jesus salva dos pecados, nunca nos pecados. Ele nos liberta do pecado para não vivermos mais no pecado, na sua prática. Irmãos, Ele salva do pecado. Muitos crentes afirmam que estão salvos, porém vivendo no pecado. Muitos pregadores ensinam que mesmo vivendo no pecado, crendo em Jesus, está salvo. Mentira. A palavra do Senhor não ensina assim não. Viu? Em Jesus alcançamos o novo nascimento que resulta em libertação real do pecado. Lá em 1 de João capítulo 1, versículos 8 e 9, que eu mesmo vou fazer esta leitura. Quem comete o pecado é do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete o pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Irmãos, é falso considerar-se salvo na prática do pecado. É falso. Hebreus 7, versículo 25. Vamos ver como diz a sua versão aí. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Pode salvar perfeitamente. A minha versão, que estou usando aqui, diz assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7, 25. Aqui diz
Aqui no texto diz que Ele pode salvar perfeitamente, como diz a versão do irmão, e totalmente, como diz a minha versão. Totalmente. Então você vê que não é uma salvação meia boca, não é uma salvação parcial, é uma salvação total, a salvação de Deus. E lembre-se que Ele salva do pecado. Para isto Ele nasceu. Por que eu não sou liberto do pecado? Como a palavra do Senhor diz. Por que eu não me sinto liberto? Eu não me vejo liberto? Eu não estou liberto do pecado? Como a palavra do Senhor diz. Eu não desfruto de uma salvação total, perfeita, como a palavra do Senhor descreveu. Por que isso? É porque você, como diz o texto aqui, veja o que diz o texto: por isso também pode salvar totalmente os que por Ele se achegam a Deus. É porque você não se achegou a Deus por Ele. Por Ele. Porque se você se achegar a Deus por Ele, você vai ganhar libertação total. Porque Ele nasceu para isto. Ele é o Salvador. Ele é o meu Salvador que me salva do meu pecado, diz o texto da palavra. Agora, se você está se achegando a Ele pela igreja, pela sua denominação, pela sua religião, pela sua crença pessoal, pela sua opinião, então você não vai chegar mesmo à experiência de uma salvação total, gostosa, maravilhosa do pecado. Sofonias capítulo 3, versículo 17. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Aqui está. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Então Jesus é aquele que salva o seu povo dos seus pecados. Preste atenção aqui nesta expressão. Ele salva o seu povo dos seus pecados. A expressão seu povo aqui significa que você precisa reconhecer que Ele veio para te salvar do pecado e que você necessita dessa libertação e que você vai render-se a Ele. Como que Jesus nos liberta do pecado, irmãos? Como que Ele nos liberta? O nascimento de Cristo por si só não nos liberta do pecado. O nascimento de Cristo em si não liberta, não é libertação de pecado. O nascimento de Cristo é o meio pelo qual Deus veio para salvar o pecador do pecado. O nascimento de Cristo trouxe Deus ao homem, mas a morte e ressurreição de Jesus Cristo leva o homem a Deus. Irmãos, na manjedoura, Ele não chegou onde nós estávamos. Portanto, Jesus não poderia nos salvar ali. Agora, na cruz, quando Ele foi para a cruz, Ele chegou onde nós estávamos. Porque lá na cruz, Ele mesmo disse, Ele nos atraiu para Ele. Ele nos colocou nele.
Ele nos identificou no seu corpo, ali na cruz, né? Para nos levar a morrer com Ele para o pecado e assim nos libertar totalmente do pecado. Ele foi para a cruz. Quando Ele estava lá, Ele nos atraiu para si e nos levou a morrer com Ele para o pecado, libertando-nos totalmente. Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ele nasceu para ir para a cruz e lá nos receber no seu corpo, levando-nos a morrer com Ele, a fim de nos libertar do pecado. Na ressurreição, Ele nos deu a vida dele. Irmãos, na ressurreição Ele nos deu a vida dele. Irmãos, mais maravilhoso ainda do que Ele nos dar a vida dele, sabe o que é? É que Ele mesmo tornou-se em nós a nossa vida, e Ele mesmo vive em nós a sua vida eterna, justa e santa. Ele mesmo. Então, o que é o Natal? O que significa o nascimento de Jesus? Significa libertação do pecado. Ele veio para me libertar do pecado. Naquela cruz, nasceu para isto. Por que Ele veio em Jesus? Por que o Senhor veio? Ele mesmo responde. Mateus capítulo 5, versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Por que o Senhor veio? Aí ele responde: não vim para revogar a lei. Eu vim a este mundo para cumprir a lei. Jesus está respondendo: eu nasci, eu vim a este mundo para cumprir a lei. Irmãos, para nos libertar, Ele tinha que cumprir a lei. Somos pecadores, transgressores, condenados e qualificados à morte pela justa lei de Deus. Ele, Jesus Cristo, não podia nos livrar dessa pena de morte, irmãos. Ele não podia nos livrar dessa pena de morte. Caso o fizesse, Ele mesmo estava se constituindo um transgressor da lei de Deus. Mas nós sabemos, e você sabe também, que Ele se colocou como nosso justo advogado. 1 de João capítulo 2, versículo 1, a parte final do versículo. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. João está dizendo, porque tem um grupo mal intencionado com o próprio Deus e com a palavra de Deus, que pega esse versículo para justificar a prática do pecado. E esse versículo não está justificando a prática do pecado na vida de ninguém. João está dizendo: eu estou escrevendo para vocês. Sabe para quê, meus irmãos? Para que vocês não pequeis. Você sabe qual é a experiência normal de um crente? Não pequeis. Não pequeis. Não pequeis. E se alguém pecar? Alguém que não creu na palavra. E se alguém pecar? Também não é o fim do mundo.
Se você pecar, aí é preciso sentar, olhar uma palavra, é preciso crer no que você não creu ainda. Se esse alguém aí não é a nova criatura, e diz o texto que ele é o nosso advogado mandado pelo Pai para defender você. E diz aí que ele é o justo advogado. Sabe por que tem a palavra justo? Porque ele não é como esses advogados por aí, que quebram as leis. Ele é justo. Ele não pode arranjar um jeitinho de te livrar sem que você pague a sua conta com Deus. Ele é advogado, mas o justo advogado, que veio para me salvar. E como o justo advogado, ele não poderia quebrar a lei, senão ele não poderia me salvar. Então o justo advogado propõe algo maravilhoso. Ele propõe uma solução incrível, irmãos. Ele diz assim: como seu advogado, eu vou morrer com você lá na cruz para poder te libertar. Viu? Eu vou morrer com você. Eu vou lá com você. Porque eu não posso te livrar da sua pena de morte, pecador. E como eu não posso, porque se eu o fizesse, estaria sendo eu mesmo um transgressor, eu vou lá na cruz com você morrer. Agora preste atenção. Quando ele diz que vai lá por mim, ele foi à cruz por mim, é o seu amor, é o seu amor por mim. Viu? Então, quando ele me leva a morrer com ele, porque ele me atraiu, sabe? É para cumprir a lei que exigia a minha morte com ele. Viu? Ele morreu por mim por amor. E ao morrer por mim por amor, ele me fez morrer com ele, cumprindo a lei. Uma vez que a lei foi cumprida, que eu morri com ele, liberto estou. É isso que Paulo quer dizer em Gálatas 2, versículos 19 e 20. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Veja aqui, porque eu, pela lei, isto é, pelo cumprimento da lei, estou morto para a lei. Isto é, a lei agora está satisfeita, porque ela foi cumprida por Jesus Cristo naquela cruz, que morreu por mim e me levou a morrer com Ele. Então, eu estou livre da lei também, e livre do pecado, e a lei de Deus está satisfeita. E agora, vivo não mais eu, é Cristo que vive em mim, é Cristo que vive em mim. Então, Jesus, por que o Senhor veio a este mundo? Eu quero entender o Natal, eu preciso compreender. Então, por que o Senhor veio? Então, eu vim para libertar do pecado, eu vim para cumprir a lei, porque cumprindo a lei eu te salvo. Por que o Senhor veio, Jesus?
ele tem uma outra resposta também, em Mateus capítulo 10, versículo 34, 35. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. O negócio agora foi pesado, hein? O Senhor que disse que veio cumprir a lei, agora o Senhor diz uma coisa desta aqui, Jesus. Jesus diz algo aqui, irmãos, aos olhos do mundo politicamente incorreto e perturbador. Alguém que falasse essa coisa, né? Alguém falando isto hoje, ele seria internado, a justiça mandaria atrás desta pessoa, porque não estava bem. Veja o que Jesus diz aqui, irmãos: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Preste atenção no que ele está dizendo que veio fazer. Ele diz assim: eu vim trazer, não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr em divisão, eu vim causar divisão. Ele veio trazer espada e divisão. Ele veio trazer espada e divisão. Pela ocasião da sua primeira vinda, do seu nascimento, ele veio trazer espada. Ele não veio, irmãos, trazer paz ao mundo. Estou dizendo o que Jesus falou que veio fazer. Ele não veio trazer paz ao mundo quando ele nasceu aqui, nesta terra. Ele veio, preste atenção, trazer paz ao coração do homem, ao coração do indivíduo, pela regeneração. Quem tem a missão de trazer paz ao mundo, de unir o mundo em torno de uma falsa paz, uma paz não pela regeneração do pecador, é o anticristo. O anticristo, ele vai estabelecer uma paz falsa, pelo menos por 3 anos e meio, pelo menos no início da grande tribulação. Vai enganar muita gente, mas Jesus não veio trazer paz ao mundo, ele veio trazer paz ao seu coração pela sua regeneração. Não é? Então ele veio trazer espada e divisão. A missão fraudulenta do anticristo é trazer paz falsa ao mundo. Sem a regeneração do ser humano, eu quero que você entenda uma coisa aqui, por favor. Antes de Jesus trazer paz ao coração do homem, ele traz a espada. Eu vou repetir isso aqui. Antes de Jesus trazer paz ao meu coração, ele trouxe a espada. Quer dizer o quê? Quer dizer que Jesus convoca o pecador para morrer com ele na cruz, a fim de justificá-lo do pecado, para estabelecer a paz no coração, dentro do homem. Isaías capítulo 32, versículo 17, eu gosto muito desse texto.
e o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Veja aqui, irmão, que coisa maravilhosa. E o efeito da justiça será paz. Você viu? Você não pode ter paz sem a justiça de Deus estabelecida em sua vida. A paz é um efeito da justiça. O efeito da justiça será paz. E a operação da justiça, repouso, segurança para sempre. Irmãos, antes de qualquer coisa, o Evangelho de Cristo é espada. Vou dizer para você por que o Evangelho de Cristo é espada. É espada para cortar a nossa natureza pecaminosa pelas raízes. É espada para cortar fora o pecado de nós. É espada para decepar o coração perverso. É a espada de Deus que vai cortar, viu, em mim a minha carnalidade. É a espada de Deus dentro de mim, irmãos. A espada de Deus dentro de mim é a minha morte com Cristo na cruz. Só existe paz em mim depois que a espada da cruz de Cristo tenha cortado profundamente a minha interioridade e a minha velha natureza. Caso contrário, você pode ter um amansamento, alguma coisa assim, mas paz você não tem. O que o Senhor veio fazer, Jesus? O Senhor já respondeu que veio trazer libertação do pecado, que o Senhor veio trazer libertação do pecado pelo cumprimento da lei. E pelo cumprimento da lei, o Senhor vai extirpar a nossa velha vida pecaminosa, para que possamos ter paz. Mas o Senhor veio fazer mais o quê? João 9, versículo 39. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Viu? E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Juízo de quê? Jesus, o Senhor veio para juízo de quê? Irmãos, juízo para o pecado. Nós precisamos de revelação para ver que esse juízo aconteceu na cruz do Calvário, onde nós fomos condenados, sentenciados e mortos com Cristo. É preciso que Deus abra os olhos e traga a revelação para que nós possamos ver, irmãos, esse juízo de Deus que foi feito na cruz do Calvário. O juízo de Deus é a justiça feita lá na cruz do Calvário. Significa que Deus fez justiça. Quem pensa que sabe tudo é sabichão e fica sem a revelação. Mas quem não sabe nada e depende de Jesus é revelado, irmãos. O médico amputa a perna gangrenada, porque esse é o único meio para salvar o paciente. Você entendeu? Eu preciso da revelação para ver
esse juízo de Deus sobre mim. Eu preciso de revelação para ver que a minha natureza é pior do que perna gangrenada e precisa ser extirpada a fim de que possa ser salvo do pecado, irmãos. Muita gente pensa que está enxergando, não é? Ou pensa que é capaz de ver, mas não vê nada, só vê o seu horizonte egoísta, o seu sistema religioso, só vê o seu grupo, só vê a sua denominação, só vê o seu sistema de crença, só vê o seu quintalzinho. Então Jesus não pode trazer visão para estas pessoas. Aqui diz que Jesus veio para trazer visão para uns e cegueira para outros, tá? Por que fulano não crê? Sei lá, meu irmão, pergunte para Jesus, pergunte para ele, Jesus, por que o Senhor veio para que alguns pudessem ver e outros não? Porque é Ele que faz esta obra. Esta obra está escrita aqui. Jesus veio para trazer visão para uns e cegueira para outros. O homem por si só não consegue enxergar nada. Se Deus não revelar, o homem não pode ver nada. Então Jesus, o Senhor veio fazer mais alguma coisa? Então vamos ver Lucas 12, versículo 49. Ele vai dizer outra coisa tremenda, outra coisa corajosa, ousada demais, e digo até radical e revolucionária. Vamos ver. Vim lançar fogo na terra, e que mais quero, se já está aceso? Vim lançar fogo na terra. Eu vim queimar a terra. E que mais quero? Você vê que a mensagem de Jesus não é uma mensagem fácil de ser compreendida sem a revelação de Deus. Ele diz aqui: eu vim pôr fogo na terra. Irmãos, significa o seguinte: Jesus tem uma mensagem dura e de revolução. Ele veio para aniquilar todo o pecado. Ele veio para consumir radicalmente toda iniquidade. Ele veio para fazer uma demolição total dentro de nós e edificar algo totalmente novo. Jesus não veio para reformar pecadores. Jesus não veio para reformar pecadores. Jesus não veio para punir pecadores. E Jesus não veio para divertir pecadores nos bancos das igrejas. Jesus veio para demolir pecador, crucificar pecador, acabar com o pecador, para que ele possa ser uma nova criatura, uma coisa nova, a partir da ressurreição com ele. Viu? E Jesus é especialista em pecadores. Foi por isso que ele me salvou. E Jesus só salva pecador. Religioso que se vê justo, ele não salva. Ele veio para isso. Lucas capítulo número 5, versículo 32. Lucas capítulo 5, verso 32. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Olha, ele está dizendo que veio chamar pecadores para salvá-los.
Eu não vim chamar justos, eu não quero nada com esse povo justo aos seus olhos, não quero nada com essa gente religiosa. Ele está dizendo: eu vim para salvar pecadores. O que pensa que pode fazer alguma coisa pela sua justiça própria, viu? Não pode, não pode. O texto mostra dois grupos: os justos aos seus próprios olhos e os pecadores. Estes justos, irmãos, aos seus próprios olhos, não dependem de Jesus para serem salvos. Vou dizer uma coisa aqui: Jesus veio para salvar o pior e não o melhor. Jesus é especialista em bagulho e tranqueira, e ele veio e foi àquela cruz para salvar essa gente que se reconhece, como ele mesmo disse aí no versículo 31 de Lucas 5. E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Ele veio para salvar essa gente que se reconhece doente, né? Doença grave, incurável, sem condições nenhuma. Gente que reconhece pela graça de Deus, né, que Jesus pode salvar e que necessita da salvação. Então Jesus salva, né, e faz uma mudança radical e total. Jesus veio ao mundo buscar e salvar pecadores, gente que não presta, viu? Jesus morreu naquela cruz, irmãos, para que nós morrêssemos com Ele para o pecado, a fim de nos dar a sua vida na ressurreição com Ele, porque Ele também disse que veio para nos dar vida. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Ele nos fez morrer a fim de nos dar a vida em sua ressurreição, para que fôssemos salvos eternamente. Então, irmãos, Jesus Cristo veio para realizar uma obra, a obra da salvação do homem. Jesus Cristo, o Deus homem, em um gesto de amor tremendo, decide ir à cruz por nós. Mas quando Ele estava lá na cruz, e por causa do seu amor e pelo seu amor, Ele nos atraiu para si. Cristo atraiu a raça humana com toda a sua carga de pecado, com todos os seus efeitos negativos, irmãos. Irmãos, quando eu começo a ponderar, e eu faço isso todo dia, sobre a cruz do Calvário, eu penso na figura de um possante aspirador de pó. Essa força que vai atraindo tudo para dentro de si, essa força que vai atraindo, puxando, sugando, aspirando tudo para dentro de si. É isto, irmãos, que Jesus fez na cruz. É isto que significa buscar e salvar o perdido. Cristo colocou tudo dentro dele e trancou aí dentro dele, né? E morreu com tudo isto. E isto não volta mais, irmãos. O que morreu com Cristo não volta mais. É como querer recolher das cinzas um objeto que se queimou totalmente, não dá mais. Agora, o que está em nós é a vida abundante de Jesus. Vamos ler esse último texto, Provérbios
17, versículo 1. É melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade, do que a casa cheia de iguarias e com desavença. Eu vou ler aqui na versão que eu anotei. Melhor o coração que tem paz, com apenas um prato de hortaliças, do que a casa farta, mas com desavença. Você viu? Melhor o coração que tem paz. O que é o coração que tem paz? O que é essa paz? Irmãos, o texto está dizendo o seguinte: melhor o coração que tem paz, o coração que tem a presença de Cristo, o coração que tem Cristo habitando, porque Cristo é a nossa paz. Com apenas um prato de hortaliças, do que a casa farta, mas com desavença. Você sabe o que é a desavença? A desavença na sua vida é o pecado. É o pecado. Desavença, o desmantelo, a briga, a disputa, a peleja, a pendência, a rixa, a zanga, é o pecado. Então, irmãos, mesmo que seja pouco, mas se a presença de Jesus está lá, haverá paz, alegria e felicidade, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se Jesus não tivesse vindo a este mundo, irmãos, este mundo seria tão horrível quanto o inferno, mas ele veio, e mesmo com este mundo estando no maligno, ainda tem esperança, tem esperança. Jesus é a minha esperança, Ele é a minha única esperança. Amém?